Irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, bendito e santo, te agradecemos por mais um momento, Pai, de estarmos no teu templo, tendo a oportunidade de prestar culto ao Deus vivo, porque é para o Senhor, Pai. É para a glória do teu nome que estamos aqui, Pai. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor continue fluindo deste altar, que não seja eu, mas o Senhor através da minha vida. Porque eu reconheço que nada sou sem ti e careço da tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, que mais uma vez a tua palavra que liberta, transforma, cura, renova, se manifeste, Pai, através da minha vida, para a minha vida, porque eu sou a primeira necessitada dela, Senhor, para a vida dos meus irmãos em Cristo Jesus. E certos de que assim será, porque a obra tua é o Senhor quem faz. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, podem se assentar. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher os frutos da colheita. Nós vamos dar continuidade às duas palavras anteriores que o Senhor me usou para falar a nossa vida. Onde ele usou já a ilustração de um soldado, nos levando a ser soldados de Cristo, de atletas de Cristo e hoje de lavrador, que é onde Paulo finaliza os 3 exemplos que ele deu a Timóteo, acerca da obra de Deus, de como caminhar com Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai muito além de nos direcionar, a nos posicionar para o combate, como soldados de Cristo na batalha espiritual que travamos constante, na caminhada com o Senhor. E muito mais além também de nos ensinar a sermos disciplinados como atleta, para que a gente possa caminhar a corrida da fé, a caminhada com Cristo e sairmos vitoriosos. Hoje o apóstolo Paulo, ele vem nos falar do cuidado, da constância, a paciência, o trabalho árduo e a esperança de trabalhar no Senhor, para o Senhor, e de colher frutos no tempo determinado, assim como um lavrador tem. O lavrador, quando a gente procura saber o significado, qual é o ofício dele, nós vemos que ele é o trabalhador da terra, agricultor. É ele o responsável por preparar o solo, plantar, cuida da plantação e realiza a colheita. Raramente ele terceiriza a sua função. Ele gosta de participar de todo o processo. Porque ele entende que se ele não plantar e não cuidar, ele não vai colher aquilo que ele espera. E somos chamados para sermos lavradores de Cristo, obreiros do reino de Deus, que se inicia de maneira interna e depois externa. Interna em nós mesmos. Primeiramente, a obra é em nós e depois através de nós. E em nós é termos um coração disposto ao Senhor, uma mente e um caráter transformados pelo ensinamento e pelo amor de Cristo. E depois que estamos moldados, nós partimos para a parte externa, porque cada um de nós aqui que vive com Cristo tem prazer em levá-lo. Amém? E a maneira externa é através de nós, é nos tornando instrumentos ativos, lavradores, trabalhadores, agricultores da obra de Deus aos outros, pregando o evangelho, sendo testemunhas de uma vida com Cristo, onde a gente leva a verdade, a justiça, o amor e a paz do Senhor aonde estivermos. O nosso serviço na obra de Deus, ele se assemelha a de um lavrador. Ele é comprometido com o seu plantio. E assim devemos ser nós. Cada um de nós, comprometidos com a nossa vida com Cristo, decididos a caminhar dia após dia com o Senhor, decisão de tomar posse daquilo que o Senhor nos confiou. Todos nós temos dons, talentos e um propósito para Cristo. O que de nós ainda não fazemos a obra porque nós não queremos fazer.
E eu não estou limitando a obra do templo, não. De estar num púlpito pregando a palavra do Senhor, de estar no altar do Deus vivo pregando, de estar servindo na igreja nos inúmeros ministérios. É da obra que nós somos chamados a fazer lá fora. Se nós estamos frequentando lugares, convivemos com pessoas, temos uma vida ativa, o que tem nos impedido de pregar o evangelho? O que tem nos impedido de sermos destemidos como o apóstolo Paulo foi? Um homem que perseguia a igreja e passou a ser um perseguido, porque ele assumiu uma vida com Cristo. Quando nós lemos as cartas de Paulo, ele sempre se intitula como servo de Cristo, como servo de Deus. É o posicionamento dele. E assim devemos ser cada um de nós. Quando eu falo que eu sou a diaconisa Loisiane para a honra e glória do nome do Senhor, é para glorificar Ele mesmo, porque eu sei de onde Ele me tirou. E quando eu decidi servi-lo, foi porque eu reconheço a graça dele merecida sobre a minha vida. E eu decidi servi-lo não em troca de bênçãos, mas pela gratidão de resgate da minha vida. E cada um de nós precisa ser assim. Se orgulhar do lugar que Cristo nos colocou. Se orgulhar do lugar que Cristo nos chamou para ocupar. Vestir a camisa de Cristo, arregaçar as mangas e trabalhar por Ele, para Ele. Que é para isso que nós temos vida. Para levar o nome de Cristo, para exaltá-lo, para glorificá-lo. E para mostrar que servimos ao reino do Deus poderoso, o único que há e o único que haverá. Amém? Glória a Deus. O lavrador, ele cuida do processo da sua lavoura do início ao fim. Ele prepara a terra, ele arranca da terra tudo que pode impedir o seu plantio. Ele semeia, ele escolhe a semente que ele vai plantar. Ele não planta qualquer coisa. Ele rega, ele arranca as ervas daninhas, ele poda, porque a poda é necessária. E até a colheita de excelentes, saborosos frutos. O melhor. Num processo contínuo, ele não tem preguiça. Esses dias para trás, nós tivemos uma chuva forte de granizo, não foi? E eu tenho uma colega de trabalho que o pai dela, ele trabalha na lavoura. E ela falou assim comigo: meu pai hoje cedo ele foi na lavoura e deve ter destruído tudo. Porque a chuva foi forte. As pedras que caíram foram imensas. Mas eu tenho certeza que como o pai dela tem esse ofício e tem prazer no que faz, ele não se desanimou. Porque o que ele, como ela mesma sempre me fala, que o que ele perde, ele tem força para reconstruir em Cristo. E assim devemos ser nós. O nosso plantio, ele continua firme no Senhor, independente do que passamos. Tempestade, chuva, sol, é firmes em Cristo. Nós devemos persistir. Nós é quem nos preparamos para receber a palavra. É nós que preparamos o nosso coração para ser terra fértil, que frutifica a palavra e a presença de Deus. Nós nos terceirizamos isso para ninguém. É nós os responsáveis para deixá-la enraizar, para que ela possa fluir através de nós. O regar é responsabilidade nossa. Buscar comunhão com Deus é nossa responsabilidade. Desfrutar, meditar, aplicar a palavra de cada um de nós. Orar, jejuar, servir é responsabilidade de cada servo de Cristo. E arrancar as ervas daninhas também. A palavra do Senhor tem um versículo, e que ele é verdade, como toda a palavra, que sem Cristo nada podemos fazer. Mas tem coisas que nós podemos fazer, que já eram para ter saído da nossa vida há muito tempo, mas a gente se apega a esse versículo e fica sentado, esperando que Cristo faça o que nós
temos capacidade para fazer. E quando eu falo das ervas daninhas, é podar tudo que nos afasta de uma vida com Cristo. Lugares, pessoas, conversas, vícios. Cristo é a força que nós precisamos. Ele nos dá a força para que a gente diga não à vontade da nossa carne. Qual que é a desculpa? Por que muitos de nós têm vícios como um cachorrinho acorrentado? E é dia após dia. Cachorrinho, igual o que a gente tem na nossa casa, quem tem algum animal de estimação. Ele tem vasilhinha de água e potinho de comida. Ele é alimentado todos os dias. Porque nós estamos sentados esperando que Cristo faça o que é da nossa responsabilidade. E no plantio é assim. Eu planto e sabendo que eu vou colher. Ninguém planta morango e vai colher laranja. Ninguém vai colher banana e receber um abacaxi. Nós sabemos o que nós temos plantados. Nós sabemos que lavoura nós estamos colocando o pé e as mãos. A gente sabe a raiz que a gente traz no coração. Por mais que a gente queira esconder dos outros, nós sabemos. Cristo sabe. Aleluia. Glória a Deus. A renúncia é nossa. Essa poda é nossa. Fazer com que a obra de Deus avance através de nós também é nossa obrigação. Caminhar com a igreja de Cristo, sendo parte ativa, também é responsabilidade nossa. A gente não terceiriza para a liderança, nem para os irmãos. É nós e o Senhor. É nós, como membros da igreja de Cristo, ativos, com uma fé viva que se move, trabalhando arduamente, com dedicação, sendo incansáveis, tendo esforço e persistência. Faça chuva ou faça sol, chorando, sorrindo, de pé, abatido, mas firmes em Cristo. Aleluia. O lavrador, ele é paciente com o cultivo. Sabe que entre o plantio e a colheita demanda tempo. Uma espera, um cuidado para se ter uma colheita satisfatória, que ele desfrutará. Conosco não é diferente. O crescimento, o amadurecimento espiritual, o trabalho na obra de Deus exige tempo. E, acima de tudo, um exercício de qualidade. Não é de qualquer jeito. Porque nós não estamos fazendo para homens. Nós estamos fazendo para Deus. E nós devemos fazer da melhor maneira possível, para a glória do nome dele. Nós devemos fazer reconhecendo a grandeza de Deus e a ele prestando reverência. E a obra de Deus, ela se estende da porta para fora da igreja. É para nós sermos um com Cristo, obreiros, servos de Cristo, aonde a gente estiver. Nós somos chamados para pregar o evangelho, não para massagear ego de ninguém. Nós não fomos chamados para ser um com o mundo, mas para ser um com Deus. E isso é em qualquer lugar. É sermos educados, sim, mas falar a verdade. Não ficar procurando palavras para não ofender o coleguinha da faculdade, o coleguinha da escola, o colega de serviço, o parceiro ou a parceira de academia. Onde quer que a gente vá, é falar a verdade que é Cristo. Doa em quem doer. É vestir a camisa do Senhor Jesus e caminhar dia após dia. Não existe desculpa. Ah, eu estou longe dos irmãos, eu não estou na igreja, então eu posso viver e falar do jeito que eu quero. Que jeito que a gente quer? Porque a partir do momento que a gente entregou a vida para Cristo, a nossa vida é como Ele quer. Não do jeito que nós queremos. Quando nós estamos num templo, no culto público, quando nós estamos aqui prestando reverência ao Senhor, prestando culto a Ele ou lá fora, a nossa obrigação é prestar um culto racional. Cristo é revelado através de nós aonde a gente estiver.
Toda oportunidade que nós temos é falar da palavra do Senhor. Estamos numa roda de conversa, não existe a nossa opinião diante de um assunto, tem o que a palavra de Deus diz. Nós não andamos por meio da nossa opinião, mas o que a palavra diz. E a palavra diz tudo sobre todas as coisas. Tudo. Não existe desculpa para dizer que nós estamos em qualquer ambiente e que qualquer assunto que chegue aos nossos ouvidos, nós não temos respaldo na palavra para direcionar aquele que está conversando conosco, que está na carne, para ter uma vida com Cristo. Não existe desculpa. Até mesmo as nossas falhas, se a gente procurar na Bíblia qualquer uma delas, nós somos confrontados à mudança. Nós somos confrontados a viver com Cristo. Então, nós não temos desculpa nenhuma. Aleluia, igreja. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela vai nos garantir, como o apóstolo Paulo mesmo nos afirma, que o lavrador, ele é o primeiro a participar dos frutos da colheita. Nós temos uma recompensa. Aquele que se dedica, se mantém firme na obra do Senhor, que se dispõe a viver para Cristo e levar Cristo, tem garantia que desfrutará do resultado do seu trabalho. O primeiro a desfrutar da presença das bênçãos terrenas e espirituais somos nós. Os primeiros a usufruir da força que só Deus pode dar somos nós, para podermos levar ao outro. Nós somos, em Cristo Jesus, prioridade para Ele. E o primeiro a participar dos frutos da colheita, prioridade. Quem quer ser prioridade para Cristo? Tenha Cristo como prioridade. Os obreiros fiéis têm o privilégio, a honra de receber e testemunhar os frutos do seu ministério. Desfruta de bênçãos terrenas e principalmente espirituais. Porque a palavra do Senhor nos fala, no final do versículo de 1 Samuel 2,30, algo que nós já sabemos do nosso Deus, que é um Deus de reciprocidade. Ele honra quem a Ele honra. Nós temos provisão diária, supre todas as nossas necessidades. Quem aqui passa falta de alguma coisa com o Senhor? Eu não passo nenhuma. Porque aquilo que eu ainda não tenho é porque Ele está me preparando para receber. Ou ainda não está no momento de eu receber, ou eu não tenho necessidade nenhuma. E quando a gente entende isso em Cristo, a gente não lamenta. Nós temos sustento e auxílio de Deus durante toda a nossa trajetória na vida terrena. Nós somos cuidados pelo Senhor. Temos vidas transformadas. Temos Cristo Jesus em nossa vida constantemente, que é a nossa alegria e nos dá a paz que excede todo o entendimento, independente da circunstância. Somos instrumentos de Deus para alcançarmos vida. Temos força, proteção e a maior de todas as recompensas, que além de estarmos com Cristo na vida terrena, é estarmos com Ele na vida eterna. Essa precisa ser a nossa busca diária. Uma vida que o Senhor tem para nós, muito mais abençoada do que essa que já temos na terra. Porque o Senhor cuida dos seus, Ele cuida de nós. Mesmo quando nós não merecemos, e na maioria das vezes nós não merecemos. E o cuidado e a bondade dele é sobre nós. Como nós acabamos de louvar, nada impede as mãos do Senhor de agir ao nosso favor, ainda que merecidamente. Isso devia nos constranger. Não só hoje, no dia da palavra, mas todos os dias. Nós devíamos ser cada dia mais constrangidos pelo amor de Cristo que é sobre cada um de nós. Porque nós temos motivos mais do que suficiente para sermos lavradores do reino de Deus. Para sermos ativos na sua obra. Em tudo que a sua obra nos oferece para fazer.
Porque a obra de Deus, ela é um campo grandioso, vasto. A lavoura é imensa. Sempre tem algo para se fazer. E quando nós não fazemos, quem perde somos nós. Porque o que a gente nega de fazer no Senhor, Ele levanta outro. Ele levanta quem quer. E quem quer, avança. Quem não quer se auto-exclui da lavoura. Ele não foi excluído por Cristo. Ele se excluiu. Dói, né? Mas essa é a verdade. Porque o Senhor nos dá capacidade. Ele levanta pessoas para nos capacitar. E Ele mesmo conduz cada um de nós em cada dom que Ele nos dá. Não avançar, estagnar ou desistir é decisão única de cada um de nós. Mais do que receber, e sim pela gratidão, é o motivo maior para servirmos ao Senhor. Todas as vezes que fomos chamados a servir o Senhor, seja onde for, e fazer o que preciso, que louve, glorifique e exalte o nome de Deus, que nós possamos dizer, eis-me aqui. Porque se a gente não souber, o Senhor vai fazer através de nós como Ele sempre faz. Ele faz através de nós até quando a gente é arrogante e acha que sabe fazer. Ele nos diminui e nos faz entender que a graça é dele, a obra é dele, é ele que faz. É ele que nos faz romper para ele, para a obra dele. Tudo é dele. Nada é nosso. E que nós possamos entender que toda vez que é nos dada a oportunidade de servir, que a gente arregace as mangas e vai pela gratidão. Porque grandes coisas tem nos dado, Senhor. Amém, igreja? Para concluir, o apóstolo Paulo nos lembra: o reino de Deus é uma grande lavoura, onde os lavradores sabem que a colheita não vem da sorte, mas do esforço, paciência, perseverança, ânimo e dedicação diária, onde precisa preparar a terra, plantar, regar, podar e, acima de tudo, esperar, confiante na colheita, na fidelidade de Deus, pois o trabalho no reino de Deus nunca é em vão. Que possamos ser lavradores fiéis, incansáveis, de corações inclinados a Deus, que lançam sementes de vida, onde estivermos, que é Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que vivamos pelo Evangelho, permitindo que os ensinamentos e a graça de Cristo moldem a nossa identidade e ações diárias. Vivamos para o Evangelho. Dediquemos nossa vida, dons, propósitos à expansão do reino de Deus. É para isso que fomos chamados, igreja. Amém? Essa é a palavra de hoje. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Aleluia, Senhor. Aleluia, vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, bendito e santo, que verdadeiramente possamos nos posicionar como lavradores, agricultores do Teu reino, da Tua obra, Pai. Que para tudo que o Senhor tem nos levantado, ainda irá nos levantar, porque tem serviço na Tua obra, Pai, porque tem muitas vidas para serem alcançadas através da nossa. Que sem titubear, cada um dos seus diga, eis-nos aqui, Senhor. E que nós, como lavradores, mas também como aqueles que precisam ser transformados, que a gente venha, Pai, ser terra fértil para a Tua palavra, para todas, Pai, que têm sido ministradas para nós. Pai, em nome de Jesus, que a parte da poda tenha vindo nos constranger e que a gente verdadeiramente arranque de nós o que faz nos minar como servos de Cristo, o que apaga a luz de Cristo em nós, o que faz muitas pessoas do mundo que convive conosco achar que somos um com Ele. Para que a gente possa levar a Tua luz, a Tua palavra e determinantemente declarar
ainda que em silêncio, que somos um com Deus vivo que tu és. Que o teu Espírito Santo venha nos encher, venha nos constranger e venha nos moldar conforme a tua vontade. Que a gente possa entender que o que o apóstolo Paulo deixou escrito para Timóteo é para cada um de nós, como toda a sua palavra, Pai. Nós não temos direito nenhum de tirar um versículo sequer e não aplicar na nossa vida, mas aplicar ele inteiro, a tua palavra inteira, para a glória do teu nome. E certos de que assim será, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar.